Nós vamos conversar agora com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, o senhor está na região aí, as cenas de fato são impressionantes. O que o governo federal vai poder fazer para essas pessoas? Infelizmente, 20 pessoas morreram, ministro, e nós temos aí pelo menos mais de 30 mil pessoas que estão desabrigadas. Eu queria que o senhor trouxesse então o relato do que o governo pode fazer aí de uma maneira mais ágil para ajudar essas pessoas. Ministro, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo, e todos que nos acompanham. Bom, primeiro dizer que eu já retornei ao Ministério. Nós hoje pela manhã estivemos em Ilhéus e Itabuna, nos reunimos lá com as autoridades do governo do estado, da prefeitura e também os órgãos do governo federal que estão envolvidos nessa operação, né, coordenada com a Defesa Civil, né, de resgate, de abrigamento, de acolhimento, né, de cuidar das pessoas que foram desalojadas, né, mas ao mesmo tempo planejar a recuperação da infraestrutura daquela região. Nós já liberamos mais de 20 milhões de reais para quase 30 das cidades que foram atingidas na Bahia pela questão da catástrofe climática. Nesse primeiro momento, nós chamamos isso de resposta, porque na hora em que o nível de água está muito alto e ainda há precipitações pluviométricas nos dias próximos, não é possível fazer um trabalho de recuperação da infraestrutura. Então, esse primeiro momento é um momento de se acolher os desabrigados, né, de providenciar alimentação, de providenciar medicamentos, de retirar pessoas que estão em situação de desabrigo e de isolamento, né, porque nós temos lá aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha, né, nós temos lá toda uma estrutura, inclusive, de corpos de bombeiros de vários estados da federação. Pelo menos 10 estados mandaram representações, mandaram pessoal e equipamento lá para a Bahia, para o sul da Bahia. Nós também já distribuímos pelo menos 12 toneladas de medicamentos, pelo menos 30 toneladas de alimentos. Então, esse é o momento agora de cuidar das pessoas. O segundo momento é o momento que nós chamamos de restabelecimento, né? Ou seja, restabelecer serviços essenciais que porventura tenham sido interrompidos, como é o caso de energia elétrica, água, coleta de lixo, limpar as cidades, retirar os detritos, os entulhos, e em seguida a questão da reconstrução. Hoje foi sancionada uma medida provisória de 200 milhões de reais para fazermos o enfrentamento de restabelecimento das rodovias federais em vários lugares do país. Nós estamos tendo ocorrência de chuvas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás, no Tocantins, no Piauí, no norte de Minas Gerais, né, no Espírito Santo, enfim. Pelo menos 8 estados da federação também têm problemas ligados a um excesso de chuva nesse momento. Então, essa ação é uma ação que necessariamente é feita de forma coordenada com a Defesa Civil de cada um desses estados. Mas o problema mais agudo, o problema mais grave, onde há o maior número de desabrigados, inclusive com óbitos, 20 pessoas falecidas até agora, é realmente o sul da Bahia. Bruna Torlai, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, está conosco ao vivo. Bruna. Boa tarde, ministro. Um prazer conversar com o senhor. Parabéns, em primeiro lugar, pelas ações do governo que, evidentemente, atendem o povo, independente de quaisquer divergências com o governador da Bahia, né? Isso é importantíssimo. O governo tem que sempre olhar para o povo e não para as divergências políticas. A pergunta que eu queria fazer para o senhor vai no sentido da infraestrutura e planejamento, 2 palavras que o senhor usou no seu discurso. Eu gostaria de saber se, pela avaliação do governo e pela própria avaliação tanto do governo federal quanto do governo do estado, nessas reuniões, os senhores notaram que essa tragédia ela foi fruto de um certo descaso nas últimas décadas, de falta de investimento em infraestrutura, ou foi algo que não teria como resolver? E se, de fato, é algo que está, né, no poder humano resolver com questões de infraestrutura, se já há aí um planejamento para alguma obra aí, alguns planos de longo prazo para mitigar um pouco tragédias como essa, se elas voltarem a acontecer no futuro? Bom, Bruna, primeiro, você colocou, é importante a ajuda quando chega para as pessoas que estão na situação em que elas se encontram,
ela pode vir de qualquer esfera de poder ou qualquer lugar, inclusive da sociedade civil, que de forma voluntária tem se mobilizado para ajudar a região, independente de questões políticas, quaisquer que sejam elas. E essa tem sido a orientação do presidente Bolsonaro. Agora, você remete a um problema que é um problema das cidades brasileiras. Eu não diria de décadas, eu diria até de algumas centenas de anos. O crescimento das cidades no Brasil se deu, via de regra, de forma absolutamente desorganizada. Então, nós sabemos que as ocorrências de chuvas que são episódicas e que incidem mais no final do ano e no princípio do ano nessa região sudeste, essa questão da região do sul da Bahia foi um ponto fora da curva, quer dizer, é um problema que realmente, eu acho que nos últimos 30 anos não tem um parâmetro, um paralelo dessa proporção, mas essas chuvas episódicas de final do ano e princípio do ano são históricas, normalmente atingem as populações que moram nas encostas ou próximos aos córregos, aos rios, aos cursos de água. Talvez 24 a 25 milhões de moradias no Brasil são irregulares, não têm titularidade, não tem escritura pública. E a maior parte dessas residências é fruto de invasão em áreas públicas, ou áreas devolutas, ou áreas privadas de grande proporção, que de alguma forma permitiram essa ocupação. Então, esse é um problema sistêmico de toda a infraestrutura física e urbana das cidades brasileiras, com raríssimas e honrosas exceções. Nesse projeto de reconstrução, nós estamos gestando, junto com as prefeituras, no caso do sul da Bahia, mas também do norte de Minas e dos demais estados afetados, nós levamos sempre em consideração a necessidade de relocar essas populações ribeirinhas em áreas onde não haja mais risco desse tipo de situação no futuro. E, ao mesmo tempo, conversando com os estados e municípios para que eles façam obras de contenção e prevenção, uma vez que a Defesa Civil, via de regra, faz a resposta, faz a retomada e faz a recuperação da infraestrutura urbana já existente, ou seja, ela não concebe ou não está no escopo dela tratar de obras novas, obras inéditas. Então, isso foi, inclusive, fruto da conversa que tivemos hoje com o governador e com diversos prefeitos lá em Ilhéus, né, dizendo a eles que nós vamos fazer o esforço possível para recuperar a infraestrutura, recuperar as estradas, recuperar os acessos, construir casas, mas pedindo uma atenção ao governo do estado e às prefeituras locais que façam obras de contenção, de prevenção e realoquem essas populações em locais em que não haja mais esse risco no futuro. Ministro, as imagens são impressionantes. Infelizmente, 20 pessoas morreram, muitas pessoas estão desabrigadas. Depois, passado esse pior momento aí, hoje o senhor sobrevoou, o senhor disse, né, na comitiva ministerial lá pela manhã, nenhuma pessoa hoje corre risco mais, quer dizer, as pessoas que estavam nessas regiões aí mais atingidas, com maior risco, elas já foram retiradas, foram levadas, então não há mais risco iminente aí em relação às pessoas que estavam aí em áreas, como o senhor disse, aí vivendo aí muito próximas de córregos, de rios. Olha, o trabalho do SENAD, que é o nosso centro aqui de controle meteorológico, que fica aqui em Brasília, é justamente alertar as defesas civis municipais e estaduais sobre a iminência de catástrofes climáticas. Isso tem sido feito. Nós, inclusive, hoje, de uma forma reiterada, junto à imprensa local e junto aos órgãos de controle e às autoridades, nós fizemos ver a eles a necessidade de manter as pessoas abrigadas nos locais em que foram deslocadas até que nós tenhamos uma estabilidade melhor do clima, né, para que essas pessoas possam voltar para as suas residências. Então, eu não posso afirmar, né, que não haverá perigo, não haverá risco. Em qualquer lugar do mundo, a precipitação pluviométrica que ocorreu com a intensidade e com a condição geográfica restrita causa problema, por mais bem estruturado que seja a cidade. Nós estamos falando de um volume aí de 300, de 400, até de 500 milímetros de água, né, no intervalo de 4 ou 5 dias. Então, em qualquer cidade do mundo, essa proporção gera problema. Imagine na situação em que essas pessoas moram, né, à margem dos córregos,
né, em encostas, em áreas passíveis de serem alagadas. Então, nós aproveitamos, inclusive, o espaço aqui da Jovem Pan, né, para solicitar às pessoas que estão nessas áreas de possibilidade de ocorrerem novos incidentes, que aguardem um pouco antes de voltarem para suas residências. Até porque a própria Defesa Civil do município está fazendo um levantamento casa a casa para verificar se aquela casa ela ainda tem condições de ser utilizada ou se ela vai precisar ser demolida e construída uma casa nova. E principalmente as casas que estão localizadas em áreas que são passíveis de serem inundadas, que certamente serão realocadas. Conversamos aqui no 60 Minutos de Notícia com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, claro que o governo vai manter um plantão, evidentemente, o presidente até foi cobrado porque está em férias, mas de qualquer forma o governo presente lá na Bahia, acompanhando de perto, então, todas essas situações. Muito obrigado e um bom trabalho para o senhor. Eu agradeço. Desde o mês de novembro nós estamos na Bahia, no sul da Bahia, né, com a Defesa Civil, com a Cidadania, com o Ministério da Saúde, com o DENIT, com as Forças Armadas, com o Ministério de Desenvolvimento Regional, que é o nosso, enfim, fazendo todo o esforço integrado para fazer frente a essa situação e, sobretudo, prestar solidariedade e apoio aos desabrigados que, nesse momento, estão precisando da nossa atenção.